E o Gabigol? Suspenso novamente porque o CAS anulou o processo por falta de representação da União. Vamos entender o que foi anulado, por que foi anulado, e aqui eu vou explicar por que a União é parte no processo e quais são os próximos passos. Vamos lá. O processo que foi anulado foi o processo que estava no CAS. CAS é Corte Arbitral do Esporte, também conhecido como TAS, Tribunal Arbitral do Esporte. O CAS é onde o recurso do Gabigol seria julgado. O que foi anulado hoje é esse recurso. Não foi anulado o julgamento dele aqui no Brasil. O que significa dizer, portanto, que a punição que foi aplicada ao Gabigol aqui no Brasil se mantém. O Gabigol estava atuando até hoje por força de um efeito suspensivo que havia sido concedido pelo CAS. Ou seja, quem estava permitindo que ele atuasse até hoje era o CAS. Uma vez que esse processo no CAS foi anulado, anula-se também o efeito suspensivo. Então, a punição que ele recebeu aqui no Brasil volta a ser aplicada e, em teoria, ele volta a ter que cumprir a suspensão até abril de 2025. E por que o processo do Gabigol foi anulado? Porque houve falha na intimação da União. A União não foi intimada corretamente para integrar o processo. E por que a União é parte desse processo? Vamos lá. O Gabigol foi condenado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem funciona junto ao Conselho Nacional do Esporte, que é um colegiado de assessoria ao Ministério do Esporte. O Tribunal Antidopagem, portanto, tem natureza pública. É diferente da Justiça Desportiva que a gente ouve falar com um pouco mais de frequência. Quando a gente ouve falar do STJD, de punição por perda de mando de campo ou por suspensão de atleta por causas que não estão relacionadas ao doping, por exemplo. Tudo isso está na justiça desportiva, que é privada, que funciona junto às entidades de administração do esporte, tipo, por exemplo, o STJD, que funciona junto à CBF. No doping é diferente. O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem tem natureza pública. Vocês se lembram que o julgamento desse processo tinha sido adiado, né? O Gabigol chegou até aí a Suíça, que é onde fica o CAS, mas o julgamento acabou não acontecendo. Vocês se lembram disso, né? Pois é, o adiamento foi porque a União Federal havia se manifestado dizendo que não tinha sido devidamente notificada. E porque não tinha sido notificada, não tinha indicado um árbitro para integrar o julgamento. O processo, no caso, é um pouquinho diferente daqueles que a gente está acostumado aqui no Brasil. Tanto na Justiça Desportiva Comum quanto na Justiça Desportiva Antidopagem, aqui no Brasil a gente tem auditores fixos que julgam as demandas. No CAS, nós temos uma lista de árbitros que estão aptos a julgar os casos que chegam lá. As partes que vão ao CAS escolhem os árbitros dessa lista. E aí são 3 árbitros, um indicado pela defesa do Gabigol, um indicado pela União Federal e o outro indicado pelo CAS. O que a União alegou naquela época é que não teria sido notificada de forma correta e que por não ter sido notificada não pôde indicar um árbitro. Diante dessa manifestação da União, o CAS entendeu por bem anular todo o processo. O que provavelmente vai acontecer agora é que a defesa do Gabigol vai entrar com o processo novamente e pedir outro efeito suspensivo. Lembrando que concessão de direito suspensivo não é algo automático. O CAS vai analisar esse pedido, pode conceder ou não. Até lá, o Gabigol permanece sem condições de atuar. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender melhor essa questão. Se você gostou, me dá uma forcinha aí no like, no compartilhamento, enfim, você sabe como é que isso funciona. Muito obrigada, abraços.